Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete em crochê. Esse tapete aqui, gente, é o tapete Gisele. Aqui no meu canal já tem a videoaula disponível do tapete Gisele na versão sem flores. Tem a videoaula do tapete, da passadeira e do jogo de banheiro completo. Mas aqui nessa videoaula eu trago para vocês a videoaula do tapete Gisele com flores, que é esse tapete aqui, que eu vou ensinar passo a passo aqui nessa videoaula. Esse tapete, gente, ficou com a medida de aproximadamente 71 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. Lembrando que essa medida é para a minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos, mas aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapete maior. Eu utilizei em média 355 gramas do barbante número 6 para fazer esse tapete. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de tapete, que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, vou iniciar aqui a minha peça trabalhando com o fio número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Eu vou iniciar trabalhando com o círculo mágico, mas vocês podem iniciar com 6 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui, para fazer o círculo mágico, eu vou segurar aqui o fio dessa forma. Vou passar a agulha aqui, ó, por baixo desse fio e pegando esse fio aqui, puxando. Vou deixar assim para vocês verem melhor. Esse fio aqui, ó, eu vou puxar esse fio. E aqui eu vou fazer uma laçadinha. Essa laçadinha será a minha primeira correntinha. Então, se você não quer trabalhar o círculo mágico, inicia com 5 ou 6 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo e faz aqui 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou trabalhar aqui mais uma correntinha, que será de separação. Ficou um total de 4 correntinhas agora. Laço o fio, vou vir nesse mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente no mesmo espaço. Vou seguir trabalhando aqui um total de 8 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Vou trabalhar 8 pontos altos com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Então, aqui tem um total de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 8 pontos. Fiz aqui um total de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Trabalhei aqui uma correntinha. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou puxar esse fio para fechar esse círculo mágico. Esse fio aqui, depois a gente vai fazer a aplicação da pérola com esse fio aqui. Então, aqui, esse fio é o fio do novelo. Vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir nesse espaço aqui de uma correntinha e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Ficou assim. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos nesse mesmo espacinho. Então, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ficou um total de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou vir no próximo espacinho aqui, de uma correntinha, e vou trabalhar 3 pontos altos novamente. Então, agora, para cada intervalo de uma correntinha,
vamos trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos, uma corrente de separação e vou seguir trabalhando assim por toda a volta. Para cada intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. Vai ficar um total de 8 grupinhos, né? 8 bloquinhos desse com 3 pontos altos. Segui trabalhando aqui, gente, os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente. Ficou assim. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o fio. Então, ficou assim. Aqui a florzinha inicial da nossa peça. Para fazer o arremate aqui, gente, ó. Então, agora, gente, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, passando a agulha para o lado avesso, ó. Vou pegar esse fio aqui e vou trazer para o lado certo. Vou vir no próximo ponto, trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo. Vou pegar esse fio e vou trazer para o lado avesso. Assim, eu acho que o arremate fica mais bonito. Aqui, para fazer o arremate desse fio, a gente divide esse fio ao meio, passa aqui por entre um ponto e faz 3 nozinhos. Eu vou ensinar aqui para vocês nesse ponto aqui, ó, nesse fio aqui. Esse fio aqui foi o fio inicial. Vou puxar aqui para ficar bem certinho. Aqui. Bom, gente, para fazer aqui a aplicação da pérola, eu vou utilizar esse fio aqui, o fio do próprio arremate, que tá ao lado certo. Então, eu vou utilizar esse fio do próprio arremate. Mas, se você não quiser fazer a aplicação da pérola, pode deixar sua peça assim. Para fazer o arremate, é só passar esse fio aqui por entre os pontos, dividir e fazer 3 nozinhos. Aqui, eu vou fazer a aplicação da pérola. Então, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou dividir esse fio ao meio. Deixando aqui 3 fiozinhos desse para cada lado. Dividi esse fio ao meio. Agora, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria. Gente, eu não sei qual o número dessa agulha. Essa agulha aqui é uma agulha que dá para passar aqui o fio e também a pérola. Eu vou utilizar a pérola número 6. Passei aqui o fio, agora eu vou vir aqui. Esse fio eu vou deixar aqui para o arremate. Vou vir aqui no ponto alto, ó, passando aqui a agulha no ponto alto, trazendo para o lado certo da peça, dessa forma. Vou pegar uma pérola número 6. Peguei aqui a pérola número 6. Vou passar aqui a agulha. Então, agora, gente, a linha tá saindo aqui, ó. O fio tá saindo aqui. Eu vou vir nesse ponto aqui, ó. Vou trazer a agulha do lado certo para o lado avesso. E aqui eu já fiz a aplicação da pérola. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer 3 nozinhos, ó. O primeiro nozinho, ó, vou ajustar aqui a pérola, para não repuxar a peça, mas que a pérola fique bem certinha. Agora, eu vou fazer mais 2 nozinhos, para ficar um total de 3 nozinhos, ó. Agora, eu aperto bem. Agora, é só cortar aqui o excesso desse barbante. Da mesma forma, com esse barbante aqui. Divide esse barbante, ó, passa ele aqui entre os fios, entre os pontos, divide ele ao meio e faz 3 nozinhos para fazer o arremate, fica assim. Bom, gente, então ficou pronta aqui a florzinha. Agora, eu vou pegar o verde multicolor e vou fazer aqui uma laçadinha, dessa forma. Fiz aqui uma laçadinha. Vou ajustar aqui essa laçadinha. Agora, a gente pode vir em qualquer um desses intervalos de uma correntinha. Vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha e aqui eu vou prender com um ponto baixo.
Prendi com ponto baixo, vou trabalhar mais uma e duas correntinhas. Esse fio aqui, eu já trago esse fio aqui para o lado, para fazer o próximo ponto já passando aqui por esse fio, para facilitar o arremate, ó. Faço uma laçadinha, venho nesse mesmo espaço e faço aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou laçar, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. Então, contando aqui com o ponto baixo e as duas correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, formou aqui 3 pontos. Vou fazer agora duas correntinhas. Vou laçar o fio, vou pegar esses pontos aqui, ó, vou puxar aqui só um pouquinho. Vou laçar o fio e nesse mesmo espaço, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para formar um leque. Formou aqui um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou fazer agora uma correntinha apenas. Laço o fio, venho no próximo espacinho de uma correntinha. E aqui eu faço 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, agora eu vou repetir o leque. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço o fio e nesse mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, quando a gente faz o leque, trabalha com 2 correntinhas, para que fique bem certinho aqui o square. Agora, tá formando o square. Um leque, 3 pontos. No próximo leque, no próximo espacinho, 3 pontos. No próximo leque, no próximo, 3 pontos. Entre um leque e um bloquinho de 3 pontos altos, trabalho apenas uma correntinha. E vai ficando assim. Então, aqui eu já trabalhei sobre essa lateral. Vou trabalhar aqui mais uma e quando chegar aqui, eu vou dar sequência à emenda do square. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ó. No próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou trabalhar um leque. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Trabalhando assim com as 2 correntinhas no leque, ó, o square vai ficando bem certinho, não vai ficando torto, vai ficando bem certinho. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente. Agora, no próximo espacinho, ao invés de trabalhar um leque, vamos trabalhar 3 pontos apenas. Então, nesse próximo espacinho, um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. Ficou assim. 3 leque. E entre um leque e outro, o bloquinho de 3 pontos. Agora, a gente não vai trabalhar sobre essa lateral aqui. A gente só vai trabalhar sobre essa lateral quando a gente concluir a emenda aqui das flores, a emenda dos square. Então, aqui, eu vou pegar mais uma flor. Peguei aqui uma flor.
Fiz aqui os 3 pontos, porque a gente só vai finalizar o leque quando fechar aqui toda essa lateral. A peça tá assim. Eu vou laçar o fio, vou pegar aqui essa outra flor. Pode vir aqui agora, pode vir em qualquer um desses espacinhos de uma correntinha, ó. Vou vir nesse espacinho aqui de uma correntinha, tá? Dessa forma. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma, gente, a emenda do square, você não precisa estar cortando o fio. Trabalhei um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Formou um bloquinho com 3 pontos altos agora. Nesse espacinho de uma correntinha aqui dessa flor. Agora, vocês vão observar, ó, vou colocar aqui a peça sobre a mesa. Se a gente fizer assim, vocês vão observar que aqui já vai começar a dar o formato, porque agora a gente vai fazer a emenda dessa flor com esse square. Aqui a gente vai trabalhar o square desse lado, fazendo a emenda desse. Então, a peça tá assim. Agora, eu vou deixar a peça dessa forma. Se você dobrar, vai ficar avesso com avesso, ó. Aqui tá o avesso dessa flor e aqui tá o avesso do square. Tá assim. Tava assim. Agora, eu vou vir aqui. Nesse espacinho de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Laço o fio, vou vir aqui na flor, no próximo intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, agora eu vou vir aqui nesse square, no próximo intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou vir aqui na flor e vou trabalhar os 3 pontos altos para o intervalo de uma correntinha. 1, 2 e 3. Então, gente, fiz aqui os 3 pontos. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho do leque, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Vou trabalhar uma correntinha agora. Então, observem que aqui a gente já fez a emenda dessa flor com essa flor. Já fez aqui a emenda do primeiro square, desse lado aqui. Agora, vamos trabalhar sobre essa lateral e sobre essa lateral. Fiz aqui uma correntinha, vou laçar o fio e agora eu vou completar o leque aqui desse lado, ó, exatamente igual tá desse lado aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos para esse mesmo intervalo aqui de uma correntinha. Trabalhei 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho de uma corrente, vou trabalhar 3 pontos altos. Tudo que a gente fez ali na primeira flor, vamos repetir aqui agora. 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo intervalinho aqui de uma corrente, vou trabalhar agora um leque. Exatamente igual a gente fez aqui, ó. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai seguir trabalhando aqui. Um ponto alto, 2, e agora o terceiro ponto alto. Quando a gente trabalha o leque, ó, 2 correntinhas, laço, fio, nesse mesmo espaço, 3 pontos altos novamente. Fiz 1, 2, e agora o terceiro ponto alto. Fiz o leque, uma corrente. No próximo espacinho, um ponto alto. No mesmo espacinho, desculpa, gente. Mais um ponto alto. E no mesmo espaço,
mais um ponto alto. Essa lateral aqui é a lateral que eu vou fazer a emenda da próxima flor. Então, no próximo espacinho, vai ter apenas 3 pontos. Não vai trabalhar o leque agora. Uma corrente, laço, fio. E aqui nesse próximo espacinho, vou trabalhar 3 pontos altos apenas. Porque esse lado aqui, ó, essa lateral, a gente só vai finalizar esse leque aqui, esse leque, né? Os leques que a gente tá fazendo a emenda, quando a gente finalizar a volta. Só esse leque aqui que já tá pronto. Então, aqui nesse mesmo espacinho, trabalho mais um ponto alto. No mesmo espacinho, mais um ponto alto, ó. Então, a minha peça, deixa eu mostrar aqui bem certinho para vocês, é bem fácil a emenda aqui desse square. E o bom, gente, é que só tem 2 arremates, que é o arremate aqui do início e o arremate do final. Então, assim, fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Agora, eu vou pegar mais uma flor, tá? Aqui mais uma flor. E para fazer a emenda dessa outra flor, aqui a terceira flor, eu vou trabalhar da mesma forma, ó. Fiz os 3 pontos, agora eu vou laçar o fio, vou vir em qualquer um dos intervalos aqui de uma correntinha, vou vir bem aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, e aqui eu trabalho 3 pontos altos, ó. Trabalhei o primeiro, vou trabalhar agora o segundo e o terceiro ponto alto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode voltar um vídeo, se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vai dar certo a sua peça. Então, aqui, ó, tá dessa forma. Tá dessa forma? Vocês vão ver que automaticamente, ó, já vira a peça para esse lado e é a mesma repetição agora. No primeiro intervalo de uma corrente, vou prender com um ponto baixo. Laço, fio, vou vir aqui na flor e nesse primeiro intervalo, nesse próximo intervalo aqui de uma corrente da flor, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Porque aqui, gente, ó, desse lado, a gente tá fazendo o square nessa flor. E do outro lado, o square já está pronto, que é aqui, ó. Aqui o square já tá pronto. Então, a gente vai prender apenas com ponto baixo, ó. Tá aqui os 3 pontos altos. Vou vir aqui no próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Laço, fio. Venho aqui nesse próximo espacinho de uma corrente. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. É a mesma repetição que a gente fez aqui. Tudo que a gente fez aqui na emenda desse square com esse square, a gente trabalha na emenda desse square com esse square também. É seguindo a mesma sequência. Se tiver trabalhando com mais flores, vai fazendo a emenda com mais flores. Fiz aqui 3 pontos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo intervalo é o leque. Prendo com um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma correntinha. Laço, fio, e nesse mesmo espacinho aqui, eu vou concluir o leque. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente e vou seguir trabalhando agora. Vou seguir trabalhando a sequência que eu ensinei aqui para vocês. Então, no próximo espacinho, 3 pontos. No próximo leque. Chegando nesse espacinho, 3 pontos. No próximo espacinho, trabalho os 3 pontos e eu volto para a gente dar sequência aqui à nossa peça. Então, quando a gente terminar de fazer a emenda dos square, que a gente trabalha aqui sobre essa lateral. Então, vai ficando assim, gente. Vou seguir trabalhando aqui a mesma repetição que eu fiz aqui, desse lado, e volto para a gente dar sequência aqui à nossa peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a mesma repetição que eu ensinei para vocês. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, na emenda desse segundo square, dessa segunda flor, eu fiz da terceira flor também. Leque, 2 bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui. Então, agora, ó, para o meu tapete, eu vou utilizar apenas 3 flores. Mas, se você quer fazer o seu tapete maior, pode fazer com 4 flores, com 5, com 6, com a quantidade de flores que vocês acharem necessário.
Então, aqui eu vou fazer com 3 flores, então agora eu vou trabalhar sobre essa lateral. Se eu fosse utilizar mais flores, eu ia pegar outra flor, laçar o fio e começar os bloquinhos de 3 pontos altos da mesma forma que eu ensinei para vocês. É a mesma repetição, independente da quantidade de flores que você esteja fazendo a sua peça, vocês vão seguindo a mesma repetição. O importante, gente, é que na última flor vocês vão trabalhar da forma que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, aqui é a última flor da minha peça, porque o meu tapete vai ter 3 flores apenas. Cheguei aqui, fiz 3 pontos altos. Agora, eu preciso finalizar os leques desse lado aqui. Então, eu vou fazer agora, ó, 2 correntinhas. Então, se você tá fazendo a sua peça maior na última flor, é essa sequência aqui que eu estou ensinando para vocês. Fiz aqui as 2 correntes, vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo espaço e aqui eu vou finalizar esse leque. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos para esse mesmo intervalo de uma correntinha. Então, aqui, finalizei o leque. Esse lado aqui, gente, essa lateral, ela precisa ficar exatamente igual essa lateral que a gente fez no início. Aqui tem um leque e aqui tem um leque, ó. Então, aqui também, aqui tem um leque e aqui tem um leque. Agora, eu vou trabalhar uma corrente. Laço o fio, no próximo intervalo aqui de uma correntinha, 3 pontos altos. Porque entre um leque e outro, vai formando os bloquinhos, né, os grupinhos com 3 pontos altos. Uma corrente, laço, fio, cheguei aqui nesse espacinho, ó, que a gente trabalhou 3 pontos altos apenas. Aqui eu preciso concluir, porque aqui vai ser um leque, ó, porque entre um leque e outro tem um bloquinho de 3 pontos. Aqui tem um leque e um leque, ó, tem 3 pontos, então aqui precisa ficar da mesma forma. Lacei o fio, vou vir nesse espacinho de uma correntinha aqui, que tem 3 pontos, e aqui eu vou finalizar o leque. Então, aqui eu trabalho 1, 2 e aqui mais um ponto alto, ó. Formou um total de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho entre esse bloquinho de 3 pontos e esse, ó. Formou esse espacinho aqui. Então, eu vou vir bem aqui nesse espacinho e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, observem que aqui formou um leque, igual tá desse lado aqui. Novamente, uma correntinha, vou laçar o meu fio e nesse mesmo espaço aqui dos 3 pontos, eu vou trabalhar mais 3 pontos para formar aqui mais um leque desse lado. Então, aqui nesse espaço, vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos apenas. 1, 2, 3. Uma corrente. E agora, gente, ó, quando chegar aqui, na emenda dessa flor aqui, né, desse square, com esse square, vamos trabalhar a mesma repetição que eu acabei de ensinar para vocês aqui. Então, aqui a gente faz 3 pontos, uma corrente, prende aqui com um ponto baixo. Uma corrente, trabalha mais 3 pontos. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai repetir aqui também. E se a sua peça, você tá fazendo com mais flores, tudo que fez na emenda de um square, repete na emenda do outro square também. Então, eu vou concluir aqui toda essa lateral e volto pra gente dar sequência. Já concluí aqui toda a lateral. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó, conto um ponto baixo e 2 correntes. Nessa segunda correntinha que eu fiz, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse fio. Agora, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui no square, ó. Eu vou pegar, vou vir nesse ponto, vou trazer esse fio aqui para o lado certo. E no próximo ponto, vou trazer esse fio aqui para o lado avesso, só para facilitar aqui o arremate, gente. Então, já fiz aqui toda a base do meu tapete. Então, gente, já concluí toda a base aqui do meu tapete. Peguei o barbante cru,
Tô utilizando aqui o barbante número 6, vou fazer aqui uma laçadinha. Vou ajustar aqui o fio. Então, fiz aqui uma laçadinha. Agora, eu vou vir aqui, nesse espacinho aqui de 2 correntinhas do leque. Esse fio, ó, vou deixar ele assim, já para facilitar o arremate. Vou vir aqui nesse espacinho de 2 correntes do leque, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Esse fio, eu já trago ele aqui para esse lado também, ó, esses 2 fios, eles ficam aqui juntos, já facilita o arremate, eu faço 3 nozinhos para fazer o arremate. Agora, eu vou trabalhar mais 2 correntinhas, então, um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, porque aqui eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, formou 3 pontos com o ponto baixo e as 2 correntes. 2 correntes de separação, laço, fio e no mesmo espaço, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para formar um leque. Formou aqui o primeiro leque. Agora, ao invés de trabalhar uma correntinha, eu vou trabalhar 2 correntinhas agora. Então, a partir dessa volta, vamos seguir trabalhando com 2 correntes. Laço, fio. Para esse intervalo aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntes de separação, no próximo espacinho, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes novamente. E agora, quando chegar aqui no leque, eu vou repetir leque sobre leque. Então, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes. E nesse mesmo espaço, 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Então, gente, aqui nessa lateral ficou assim. Essa lateral é onde vai formar a curva da peça. Então, aqui nessa lateral, ficou dessa forma. Vamos trabalhar aqui sobre essa lateral agora. Vou laçar o fio nesse primeiro espacinho aqui da lateral, do intervalo de uma corrente. Vou trabalhar aqui 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalo de uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes. Chegando aqui, na emenda de um square com o outro, eu vou vir nesse primeiro espacinho aqui de uma corrente desse square não, gente, desse leque. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto apenas. Laço, fio, aqui tá aquele ponto baixo que a gente fez a emenda, ó, de um leque com o outro. Então, gente, bem aqui nesse intervalinho aqui, ó, do ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço, fio, no próximo espacinho aqui do leque, um ponto alto. 1, 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando aqui
3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente, chegando aqui na emenda do square, nesse intervalo desse leque, um ponto alto, no ponto baixo, um ponto alto, no próximo leque, um ponto alto, exatamente igual eu fiz aqui. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui por toda a lateral. Chegando aqui no leque, vou trabalhar leque sobre leque. Então, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos para os intervalos de uma correntinha. Na emenda do square, ó, formou os 3 pontos. Aqui eu segui a mesma repetição. Na emenda do square, fiz aqui os 3 pontos. Chegando aqui nesse leque, eu trabalhei leque sobre leque, porque tudo que a gente fez desse lado, vamos repetir desse lado aqui também, ó. Então, fiz leque sobre leque, agora eu faço 2 correntes. Fiz as 2 correntes e nesse espacinho aqui, de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando 3 pontos altos para esse próximo intervalo aqui de uma corrente. Quando chegar no leque, trabalho leque sobre leque, da mesma forma que eu fiz aqui. Quando chegar aqui na lateral desse lado, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou aqui desse lado. 3 intervalos não, gente, desculpa. 3 pontos altos para o intervalo de uma corrente. Chegando aqui no leque, para o primeiro leque, um ponto alto. Aqui, ó, sobre esse ponto baixo, um ponto alto. No próximo espacinho aqui do leque, um ponto alto. Exatamente igual a gente trabalhou desse lado, é a mesma repetição. Então, gente, tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado aqui. Tudo que a gente fez nessa lateral, vamos repetir nessa lateral aqui também. Então, essa será a sequência. Eu vou contar essa volta como a volta número 1, que é dando a volta aqui em toda a base, né? Em todas essas flores. Então, essa é a volta de número 1 com o barbante cru. Vou seguir trabalhando a mesma sequência que eu ensinei para vocês. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui também. Então, trabalhei os 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente. E aqui na emenda do square, um ponto alto sobre esse ponto baixo e um ponto alto aqui no outro leque. E ficou assim. Aqui, gente, na lateral ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bloquinhos de 3 pontos altos para esse lado e 8 bloquinhos de 3 pontos altos para esse lado aqui também. Então, agora, eu vou vir aqui, um ponto baixo e 2 correntes. Aqui na segunda correntinha, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, finalizei a volta de número 1 com o barbante cru. Para iniciar a volta de número 2, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 2 correntes. Então, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Para o intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a volta de número 2, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E nesse mesmo intervalo de 2 correntinhas, vou trabalhar aqui um total de 3 pontos altos. Contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, vai ficar um total de 4 pontos altos. Essa volta de número 2, a gente precisa ter bastante atenção, porque se a gente errar aqui, vai errando todas as outras voltas também. Fiz os 4 pontos altos, ó, contando com as correntinhas. 2 correntes de separação agora. Para o próximo intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos também. Então, aqui tá formando a curva do nosso tapete. Na carreira anterior, a gente trabalhou com 3 pontos. Aqui, nessa parte, a gente vai trabalhar 4 pontos altos. 2 correntes,
No próximo espacinho de 2 correntes, vou repetir. 1, 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntes. Vou seguir trabalhando agora os bloquinhos com 4 pontos altos até chegar aqui, gente, com esse leque. Vai ficar um total de 5 bloquinhos de 3 não, gente, desculpa, 5 bloquinhos de 4 pontos altos, porque entre esse leque e esse leque vai dar um total de 5 bloquinhos aqui com 4 pontos altos. Finalizado aqui os 5 bloquinhos com 4 pontos altos, agora, para trabalhar aqui sobre essa lateral maior, aquela lateral que tem os 8 grupinhos com 3 pontos altos, agora a gente vai continuar trabalhando 3 pontos altos aqui para essa lateral maior. Só desse lado e desse lado que a gente trabalha os 4 pontos altos, porque aqui tá formando a curva do tapete. Então, a parte que vai começar os aumentos é desse lado e desse lado aqui. Aqui vai ser repetições. Então, aqui, vou trabalhar 2 correntes novamente, vou laçar o meu fio, vou vir no primeiro espacinho de 2 correntes aqui da lateral do meu tapete e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir aqui 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas da lateral da peça. Quando chegar aqui, gente, desse lado, entre esse leque e esse leque, a gente trabalha os grupinhos com 4 pontos altos. Da mesma forma que a gente fez desse lado, é a mesma repetição. Então, tudo que a gente fez aqui entre esse leque e esse leque, a gente vai repetir aqui entre esse leque e esse leque. Chegando aqui nessa lateral, para cada intervalo de 2 correntes, a gente trabalha aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência da volta de número 2. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 2. Então, ficou 5 grupinhos de 4 pontos altos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos desse lado. 5 grupinhos com 4 pontos altos desse lado. E 9 grupinhos com 3 pontos altos desse lado. Tudo que eu fiz na curva da peça, desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Como eu falei para vocês, aqui precisa ter bastante atenção para não deixar 3 pontos. Tem que ser aqui, ó, com 4 pontos altos aqui, que vai ser a curva do nosso tapete. Chegando aqui no final, fiz aqui as 2 correntes, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu vou subir 3 correntinhas novamente, que vai dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço o fio e agora nesse mesmo ponto de base, ó, aqui no último ponto de base, vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um aumento, que foi 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nesse próximo grupinho aqui com 4 pontos altos e, novamente, um ponto alto para cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto.
Chegando aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo ponto aqui de base. 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar essa sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos aqui de pontos altos, até chegar nesse grupinho de 4 pontos altos aqui, ó. No último grupinho de 4 pontos altos, que é rente com leque. A gente sempre tira como base, ó, entre esse leque e esse leque aqui, a gente vai trabalhar aumentos. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, ficou assim, gente, ó, segui trabalhando o aumento no último ponto, então ficou agora 5 grupinhos com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegando aqui na lateral, agora a gente não vai trabalhar para os intervalos de 2 correntes aqui na lateral da peça. A gente vai trabalhar da seguinte forma: lacei o fio e vou trabalhar aqui. No primeiro ponto alto desse grupinho aqui de 3 pontos, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui na lateral. Onde tem os intervalos de 2 correntes, a gente trabalha 2 correntes. Aqui tem 2 correntes, trabalhei 2 correntes. Então, aqui na lateral vai ser a repetição da carreira anterior. Onde tem um ponto alto, a gente trabalha ponto alto. Onde tem corrente, a gente trabalha corrente. Então, venho aqui no primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando aqui para a lateral da peça dessa forma: ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação, até chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos aqui da lateral. Vai ficando assim. Então, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência que eu ensinei para vocês. Ficou 9 bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente igual ficou na carreira anterior. Agora, chegando na curva da peça desse lado, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui também. Fiz os 3 pontos, 2 correntes, laço, fio, venho sobre o primeiro ponto alto aqui daquele grupinho de 4 pontos altos e trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No último ponto aqui de base, eu trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar essa sequência de aumentos até chegar aqui, ó, nesse grupinho de 4 pontos altos, rente com leque. Então, agora, tudo que a gente fez de um lado, novamente, a gente repete do outro lado, ó. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar 5 grupinhos com 5 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, é essa mesma repetição. Onde tem intervalo de 2 correntes, a gente trabalha 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 3. Então, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência que eu passei para vocês. Então, aqui, fiz a sequência de aumentos, igual eu fiz aqui desse lado, ensinando para vocês. E aqui desse lado, eu repeti a sequência que eu trabalhei aqui. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas de separação. Ficou desse lado aqui 9 grupinhos com 3 pontos altos. Exatamente igual ficou aqui desse lado também. Então, observem que agora a gente tá trabalhando repetições. Tudo que a gente fez nessa volta, a gente fez nessa. Na próxima volta, aqui na lateral, vai ser da mesma forma, a mesma repetição. Então, foi a mesma repetição, e aqui, tanto na curva da peça desse lado, quanto na curva da peça desse lado, a gente vai seguir trabalhando agora aumentos. Então, agora,
Fiz 2 correntinhas, vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto novamente. E aqui eu vou seguir a mesma repetição da carreira anterior. Então, observem que agora a gente vai trabalhar carreiras de repetições. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui nesse último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntinhas de separação. No próximo grupinho aqui de pontos altos, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, 2 pontos altos para o mesmo ponto de base, ó. Então, trabalhei mais um aumento. Na carreira anterior, tinha grupinhos com 5 pontos. Nessa, vai formando agora grupinhos com 6 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E vou seguir trabalhando aqui um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos que a gente trabalhou aumento na carreira anterior. Sempre, ó, gente, com esse leque e esse leque. Aqui já dá para a gente ver bem o desenho aqui da curva da peça. Então, aqui é onde a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos até chegar aqui. Então, gente, ficou assim, 5 grupinhos com 6 pontos altos. Na próxima, vai ter 5 grupinhos com 7 pontos, na próxima com 8, na próxima com 9, porque a cada volta que a gente faz, aumenta um ponto alto em cada um desses desenhos aqui, tá formando desenhos aqui na curva da peça. Então, vai aumentar um ponto alto em cada um desses grupinhos aqui que a gente tá trabalhando o aumento. Chegando aqui na lateral da peça, vamos trabalhar a mesma repetição da carreira anterior. Então, fiz 2 correntes, laço, fio, e aqui, na lateral da peça, ó, venho no primeiro ponto alto aqui e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo grupinho de 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora para toda a lateral da peça, os grupinhos com 3 pontos altos. Vai seguir essa sequência. Aqui na lateral, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação entre um grupinho de 3 pontos altos e outro. Quando chegar aqui, ó, na parte dos aumentos, a gente vai trabalhar, gente, é a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar o vídeo um pouquinho, porque tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado aqui. Tudo que a gente trabalha sobre essa lateral, a gente repete sobre essa lateral aqui também. É a mesma repetição. Então, quando chegar aqui, ó, nos aumentos, vamos trabalhar aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Aqui também vai ficar 5 grupinhos com 6 pontos altos, exatamente igual ficou aqui. E aqui na lateral, a gente vai seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos. Então, vai sempre formando agora 9 grupinhos de 3 pontos altos desse lado, 9 grupinhos de 3 pontos altos desse lado. 5 grupinhos com aumento desse lado, 5 grupinhos com aumento desse lado. Essa volta é a volta de número 4, ó. 1, 2, 3, essa é a volta de número 4. Eu vou concluir toda essa volta de número 4 e depois eu vou trabalhar mais 5 voltas com essa mesma sequência. Por quê? Para o meu tapete, eu vou trabalhar um total
de 9 voltas com o barbante cru. Então, eu já fiz aqui, tô trabalhando a volta de número 4. Quando eu concluir essa volta de número 4, eu vou fazer mais 5 voltas para ter um total de 9 voltas. Vou seguir trabalhando essa sequência de aumentos na curva da peça e na lateral da peça, os grupinhos de 3 pontos altos, até ter um total de 9 voltas, contando aqui com essa primeira volta. Quando eu tiver um total de 9 voltas, eu volto para a gente dar sequência. A volta de número 9, gente, vai ter aqui 5 grupinhos com 11 pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça, porque como eu expliquei para vocês, é a mesma repetição. E quando eu concluir as 9 voltas, a partir dessa primeira volta que eu fiz, eu volto para a gente dar sequência aqui ao tapete. Bom, gente, chegando aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, vou laçar. E aqui eu já cortei o barbante. E a minha peça está ficando assim. Então, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas com o barbante cru. Então, gente, eu fiz um total de 9 voltas com o barbante cru. Aqui na curva da peça, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado aqui também, foi a mesma repetição. Então, aqui ficou 5 grupinhos com 11 pontos altos. Aqui, continuei trabalhando ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes. Então, ficou 9 grupinhos com 3 pontos altos. 5 grupinhos com 11 pontos altos e 9 grupinhos com 3 pontos altos. Essa foi a repetição. Então, agora, a gente pode iniciar em qualquer um dos lados. Pode iniciar aqui onde a gente cortou o barbante e pode iniciar desse lado aqui. Eu vou iniciar aqui desse lado. Vou trabalhar agora com o barbante vermelho. Então, agora, gente, eu vou trabalhar com o barbante vermelho. Então, eu vou iniciar fazendo aqui uma laçadinha na agulha. Vou ajustar aqui, ó. Vou iniciar nesse primeiro desenho aqui, que tem 11 pontos altos. Eu vou vir aqui. Vou pular esse primeiro ponto. Pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto de base. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Esse fio, eu já trago esse fio para esse lado aqui. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço o fio e no mesmo ponto de base, vou vir aqui nesse mesmo ponto de base e vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Então, aqui, eu trabalhei um aumento, que foi 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, laço meu fio. Agora, eu vou pular um ponto de base novamente, vou vir no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, agora, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntes de separação, vou laçar o fio, pulo um ponto de base novamente. No próximo ponto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto apenas. Laço o fio e no próximo ponto de base, vou trabalhar 2 pontos altos aqui sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes, não trabalho aqui sobre esse último ponto. Então, observem que aqui nesse desenho, onde tinha 11 pontos altos, ficou 3 grupinhos com 3 pontos altos. O primeiro grupinho com ponto alto, a gente trabalhou 2 pontos para o mesmo ponto de base. E esse último grupinho também, 2 pontos para o mesmo ponto de base. Agora, chegando aqui, nesse intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1,
2 e 3. 2 correntes, laço fio, pulo o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, trabalho aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Exatamente igual eu fiz aqui nesse primeiro desenho. 2 correntes novamente. Laço meu fio, pulo um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo um ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, vou trabalhar um aumento. 2 pontos altos aqui sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora essa sequência aqui. Para os intervalos de 2 correntes, a gente trabalha 3 pontos altos. E aqui, em cada um desses desenhos, tanto na curva da peça desse lado, quanto na curva da peça do outro lado, vai ser essa repetição. Onde tem os grupinhos de 11 pontos altos, vai ficar 3 grupinhos de 3 pontos altos. Para cada intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos. Quando chegar aqui, na lateral da peça, para cada intervalo desse aqui de 2 correntinhas, vamos trabalhar um total de 3 pontos altos, ó, igual a gente trabalhou aqui. Então, gente, essa será a sequência. Não precisa contar a quantidade dessa de grupinhos de 3 pontos altos, porque a quantidade que der vai dar certo o bico de acabamento. Então, essa será a sequência da volta de número 10. Vou trabalhar assim por toda a volta. Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Então, chegando aqui no final, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz, ó, fiz um ponto baixo e 2 correntes. Na segunda corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, vou pegar esse fio, vou trazer para o lado certo. No próximo ponto, ó, trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo, eu trago esse fio aqui para o lado avesso aqui da peça. Então, gente, finalizei aqui toda essa volta. O meu tapete tá ficando assim. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Ficou um total de 58 bloquinhos desse de 3 pontos altos, ó. Para os intervalos de 2 correntes aqui da lateral, eu fiz 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar com o barbante cru novamente. Então, eu vou fazer novamente aqui uma laçadinha na agulha. Fiz aqui uma laçadinha na agulha. Agora, eu vou vir aqui, nesse espacinho aqui de 2 correntinhas. Aqui foi onde eu fiz, ó, trouxe o fio aqui para facilitar o arremate. Então, aqui nesse espacinho de 2 correntes, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Esse fio eu já trago para esse lado para facilitar aqui o arremate. E vou subir mais 2 correntinhas. Laço fio e nesse mesmo espacinho, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Formou agora um bloquinho com 3 pontos altos. Contando com o ponto baixo e as correntinhas que a gente fez para dar altura de um ponto alto. 2 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, 1,
2, 3 pontos altos, 2 correntes. Agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Então, para cada intervalo desse, de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Quando eu finalizar essa volta aqui, essa volta é a volta de número 11. Quando eu finalizar essa volta de número 11, eu vou trabalhar a volta de número 12 com essa mesma repetição. 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Então, vou concluir a volta de número 11, vou trabalhar a mesma repetição para a volta de número 12 e volto para a gente dar início ao bico de acabamento aqui da nossa peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência que eu ensinei para vocês aqui na volta de número 11, eu trabalhei na volta de número 12. 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas, dando a volta aqui em toda a peça. Então, agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui, conto um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo aqui de 2 correntinhas. Um ponto baixíssimo, no próximo ponto, um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui ficou um total de 3 voltas com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Fiz 2 correntes de separação, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, agora, formou um leque. Contando com as correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou laçar o fio, não vou trabalhar correntinha de separação. Vou vir direto no próximo espacinho de 2 correntes e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. 2 correntes, laço o fio, no próximo intervalo aqui no próximo intervalo não, gente. No mesmo intervalo aqui de 2 correntes, desculpa. Eu vou vir aqui e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Formo mais um leque. Laço o fio, no próximo intervalo de 2 correntes, um leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalinho aqui de 2 correntes. Então, agora, vai ficando assim. Para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, dando a volta aqui em toda a peça. Então, essa será a sequência da volta de número 13. Bom, gente, segui trabalhando aqui leque para cada intervalo de 2 correntinhas, eu trabalhei um leque. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas do leque agora. Então, venho no ponto alto seguinte, vou trabalhar um ponto baixíssimo.
No intervalo de duas correntes, um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu vou subir aqui uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Lacei o fio e nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais um ponto alto. 2 correntes de separação, laço o fio, venho nesse mesmo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, formou mais um leque, ó. Leque sobre, ficou leque sobre leque. Vou laçar o meu fio, não trabalho corrente de separação. Venho direto aqui no próximo intervalo de 2 correntes do leque e vou trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes, laço o fio e no mesmo espaço, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, gente, essa volta é a volta de número 14. Essa volta de número 14, eu vou trabalhar leque sobre leque, dando a volta em toda a peça, dessa forma aqui que eu ensinei para vocês. Então, essa será a sequência da volta de número 14. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência de leque sobre leque, dando a volta aqui em toda a peça. Esse bico de acabamento é bem fácil de fazer, rápido também. E olha que lindo. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para esse intervalo de 2 correntinhas do leque. Cheguei no intervalo de 2 correntinhas do leque, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar a última volta do bico de acabamento aqui da minha peça. Se você quiser trabalhar essa sequência aqui, por mais voltas, vocês podem trabalhar. Sua peça vai ficar maior tanto no comprimento quanto na largura. Se você fizer, por exemplo, mais uma carreira aqui desse bico de acabamento, leque sobre leque. Se você precisar fazer correntinha de separação entre um leque e outro, vocês podem trabalhar correntinha de separação, dependendo aí da quantidade de voltas que vocês estiverem trabalhando. Aqui eu vou fazer um total de 3 voltas com esse ponto, né, que é o leque. Então, aqui eu vou fazer 3 voltas do bico de acabamento, e essa terceira volta eu vou trabalhar o ponto picô. Então, eu fiz aqui o ponto alto, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto picô. E vou voltar aqui, pegando essas 2 laçadinhas aqui que formou, ó, bem aqui, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou trabalhar 2 pontos picô, mas vocês podem trabalhar um ponto picô apenas. Então, fiz as 3 correntinhas, eu vou voltar aqui nesse mesmo espacinho que eu fiz o ponto baixo. Vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Então, eu vou vir bem aqui pegando essas 2 laçadinhas novamente, onde eu trabalhei o ponto baixo. E vou trabalhar aqui mais um ponto baixo. Laço o fio, venho no espaço de 2 correntes e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Formou um leque com 2 pontos picô. Laço o fio, vou vir aqui no próximo leque e vou repetir. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, forma essas 2 laçadinhas aqui desse ponto alto. Vou pegar essas 2 laçadinhas do ponto e vou trabalhar aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui novamente
pegando essas duas laçadinhas aqui onde eu trabalhei o ponto baixo, e aqui eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Laço o fio e vou concluir aqui o leque trabalhando 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. 2 pontos altos, 3 correntinhas. Pego aqui essas duas laçadinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas. Nas mesmas duas laçadinhas aqui que eu trabalhei o ponto baixo, ó, eu vou trabalhar aqui mais um ponto baixo. Laço o fio e vou concluir o leque trabalhando mais 2 pontos altos. Então, é bem fácil de fazer esse bico de acabamento e o resultado fica assim, super lindo. Então, gente, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, dando a volta em toda a peça. Vou trabalhar leque sobre leque, a diferença é que agora eu vou trabalhar com o ponto picô, tô trabalhando com 2 pontos picô. Bom, gente, segui trabalhando aqui essa sequência por toda a volta. Já finalizei aqui todo o bico de acabamento da minha peça. Ficou assim. Chegando aqui no final, trabalhei o leque. Agora, eu vou vir aqui, vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse fio, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. Pode fazer o arremate com agulha de crochê, com agulha de tapeçaria. Eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate. Então, eu vou passar aqui o barbante. Com a agulha de tapeçaria, a gente vai passando aqui esse fio, esse barbante, por entre os pontos. Então, vamos passando aqui, ó, o barbante por entre os pontos. Agora, eu vou dividir esse fio aqui ao meio, igual eu ensinei para vocês, deixando 3 fiozinhos para cada lado. Vou passar uma laçadinha aqui, ó, por entre... Vou passar esse fio por entre essa laçadinha. E aqui eu vou fazer 3 nozinhos, ó. Primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar aqui os pontos. Segundo nozinho eu aperto bem, vou fazer aqui mais um nozinho. Então, gente, já cortei aqui o barbante, fiz os 3 nozinhos. Aqui eu já fiz também o arremate, aqui tá um nozinho, tá vendo? Aqui tinha os 2 barbantes que estavam, os 2 fios juntos. Lembra que eu falei para vocês? Eu fiz 3 nozinhos e já o ponto, ó, já fica aqui e fica bem assim, ó. Fica bem certinho. Aqui também tá outro arremate, ó. Ficou assim. E ficou assim o bico de acabamento do tapete. Esse é o resultado, gente, do meu tapete. O caimento da peça fica bem certinho, não fica embabadado, não fica repuxado. Eu ensinei aqui passo a passo para vocês na videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de tapete, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.